Eliane, por favor. Boa tarde a todos. Então, eu gostaria de apresentar, né, tenho o prazer de apresentar a palestrante de hoje, professora Olívia Oliveira, do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, com quem eu trabalho já há quase 20 anos, que a gente está junto trabalhando aí. E Olivia tem graduação em Geologia pela UFBA, mestrado também pela UFBA e doutorado em Geoquímica na Universidade Federal Fluminense. Atualmente ela é diretora do Instituto de Geociência, já no segundo mandato, e ela é professora associada do Departamento de Geofísica, membro do programa de pós-graduação em Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente, coordenadora de projetos de pesquisa, autora de inúmeros artigos científicos, líder do grupo de pesquisa Petróleo e Desenvolvimento Sustentável. Atualmente, ela está envolvida com temas de geologia do petróleo, geoquímica do petróleo, geociência forense, monitoramento geoquímico e recentemente foi agraciada com o título honorífico de amiga da Marinha. Depois você vai explicar para a gente que amizade é essa, tá? Fiquei interessada. Mas é muito importante a participação da professora Oliver com esse tema, porque, como ela é diretora do Instituto de Geociências, ela tem condição de fazer essa interface com os diferentes departamentos envolvendo oceanografia, geografia, geologia, que eu acho que é muito importante para que a gente tenha uma ideia de conjunto dos estudos das geociências. Então, Olivia, está com você. É um prazer recebê-la. Muito obrigada. Antes de colocar aqui a nossa apresentação, gostaria de agradecer enormemente ao professor Marco pelo convite, mas eu sei que teve para esse convite a participação de todos os colegas, como eu disse, todos vocês, colegas do LENEP, né, da UENF, já considero família. E vendo aqui alguns, né, a Georgiana, o Laércio, o Severiano, estou vendo aqui o Abel, né? Temos também o Sérgio, acredito que não estou enxergando aqui, mas assim, já temos uma família muito grande, tínhamos o Dias, né, nosso grande parceiro também na construção aqui do Instituto de Geociências, da UFBA, e o professor Triguis, né, que foi o nosso grande mentor, iniciando a todos nós aí na geoquímica orgânica. Eu escolhi essa temática, eu tenho sido bastante demandada nos últimos tempos para falar de multidisciplinaridade, uma vez, como a professora Eliane comentou, estou na gestão do Instituto de Geociências, e é muito comum, né, a necessidade de termos que provocar entre os nossos docentes e os discentes essa multidisciplinaridade. Eu coloco como exemplo o Instituto de Geociências, pois em um único espaço temos aproximadamente 18 mil metros quadrados de espaço, muitas salas de aula, muitos laboratórios, e 4 cursos de graduação, 4 programas de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado. Então, esses cursos com professores de diversas formações inseridos em um único espaço físico, isso facilita sobremaneira, né, essa multivocacionalidade. E isso se transforma, claro, que em eu diria que uma formação muito especial para o nosso alunado, porque aquele aluno do curso de Geofísica que tem aula com um professor ligado ao departamento de Geologia, ao departamento de Oceanografia, ou às vezes ligado ao departamento de Geografia, isso faz com que ele receba exemplos, né, naqueles estudos de caso, com alguns assuntos daquela outra área especializada. Isso faz com que esse profissional, ao final do seu curso, seja de graduação ou de pós-graduação, tenha um currículo bastante recheado. E nesse tempo onde nós estamos falando bastante em globalização, né, já faz tempo,
Então, eu acho essa multidisciplinaridade bastante peculiar e fico muito honrada de estar na gestão de um instituto que tem essa capacidade. Eu vou colocar aqui para vocês, vamos ver se eu consigo de primeira, né, compartilhar a tela. O professor Marco pergunta se está disposta em toda a tela para vocês. Está ok, professora. Ok, então, o nosso título escolhido para hoje é a multivocacionalidade nas geociências, o exemplo do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. A professora Eliane já me deu a honra da apresentação da minha trajetória, e eu coloco aqui, destaco para os senhores em amarelo, algumas palavras, né, que evidencia essa multidisciplinaridade. Às vezes, eu acho que há algum tempo nós pensávamos, puxa, você tem a formação, a graduação em uma formação, e você tem o mestrado em outra, e você tem o doutorado em outra, e você se dirigir, né, com relação à pesquisa em outra, isso mostra que você é volúvel? Não, isso mostra que você tem que estudar cada vez mais, né? Então, se essa é uma palestra em que estou muito honrada em estar ministrando para estudantes do LENEP, então eu digo para vocês, né, conheço muitos professores de vocês que fazem parte aí desse corpo maravilhoso, seja da geofísica ou da geoquímica, e todos eles possuem, né, no seu currículo essa multidisciplinaridade. Então, falar numa graduação em geologia, no mestrado também em geologia, no doutorado em geoquímica, está gerindo uma unidade com essas vocações diferenciadas, né, fazendo parte de um programa de pós-graduação onde envolvemos o petróleo e o meio ambiente. Depois eu vou explicar um pouquinho porque é que a gente aborda esse tema, petróleo e meio ambiente, né? Temos alguns projetos de pesquisa gerenciando, inclusive alguns dos nossos pesquisadores do LENEP, muito nos honram em participar conosco, né? Estamos também com a liderança do grupo de pesquisa do CNPq, Petróleo e Desenvolvimento Sustentável. Também vamos explicar um pouquinho o que seria isso, né? E falando, professora Eliane, em Amiga da Marinha, né? Tive essa honra, a cada ano a Marinha, ela dá esse título, né? Algumas pessoas que se destacaram em algum assunto específico em que teve vamos dizer assim, uma importância, né, seja principalmente social, né, e que a Marinha estava ali à frente. Então, no nosso caso, foi depois do derramamento do óleo em 2019, nosso engajamento, e quando eu digo nosso, não considero, né, apenas a minha vontade de ter trabalhado nessa temática, mas de todo um grupo de pesquisa. Então, após essa dedicação, no ano seguinte, a Marinha achou que teríamos, né, um diferencial e ajudamos, e por isso também nos apoia com um projeto de pesquisa junto ao CNPq para continuarmos pesquisando caso ocorra algum derramamento aí na nossa zona costeira. Também a gente fala um pouquinho de geociências forense. O termo forense é um termo, eu diria que, em comparação com outros países, estamos começando, engateando, mas é uma temática muito boa. Nesse slide, eu apresento aqui o que eu já falei antes, a nossa Universidade Federal da Bahia, né, tem aproximadamente 140 programas de graduação, né? E nós, o Instituto de Geociências, é uma dessas unidades da Universidade Federal da Bahia, com 4 cursos de graduação e 4 programas de pós-graduação. Então, comparando a pós-graduação e a graduação, teríamos a geologia, a geofísica, a geografia,
E temos na pós-graduação a geoquímica, petróleo e meio ambiente. Então, nós temos a geoquímica como, vamos dizer assim, como o foco maior dessas pesquisas, dessa temática. Então, nosso alunado, ele trabalha com a geoquímica do petróleo ou com a geoquímica ambiental, e muitas vezes com a geoquímica do petróleo e meio ambiente, pois sabemos que temos bordejando o nosso país, né, uma grande riqueza de manguezal, e temos em muitas dessas áreas a contaminação desse manguezal. Então, trabalhar geoquímica, né, do petróleo, geoquímica ambiental, é um viés também muito trabalhado pelo nosso alunado. Esse é um slide onde nós apontamos a UFBA em números, né, para aqueles que desejam observar como nós temos crescido, né, nos últimos anos. Então, aqui temos uma comparação e alguns dados numéricos e que podem voltar depois. Então, o que é que eu apresento nesses próximos 4 slides? O nosso catálogo de disciplinas desses nossos cursos. O curso de Geologia, né, possui o grau de bacharelado, é um curso diurno, e aqui mostramos nessas caixinhas coloridas, amarela, verde, né, cinza. Professora Olivia, Oi, desculpa. É que acho que não está passando os slides, né? Sério? Tá, os slides estão aqui, a tela, mas Sim. só na primeira ainda. Uau, eu já estou na quinta. Agora foi. Vamos lá, se agora vai. Então, nesse slide, né, onde nós estamos mostrando, né, o catálogo de disciplinas do curso de Geologia, mostramos que algumas disciplinas são ofertadas pelo Departamento de Geofísica, outras pelo Departamento de Oceanografia. Nós podemos ver que algumas temos componentes obrigatórias e temos grupos de componentes optativos da área de petróleo e gás, da área de recursos hídricos, da área de geologia ambiental, de recursos minerais. Então, como eu falei anteriormente, nós temos assim, uma carga horária muito grande, nós temos, junto a isso, uma carga horária de trabalhos de campo fantástica. Nós passamos, nos últimos tempos, de 360 horas de trabalho de campo, de uma hora para outra, né, por exigência do Ministério da Educação, para 720. Claro que isso recai onde? Recai, claro, que na administração, para conseguirmos recursos para todo esse engajamento. No entanto, para a formação do nosso alunado, é fantástico. Pergunto, professor Marcos, se agora passou o catálogo da Geofísica? Não, ainda está no catálogo. Geologia. Da Geologia? Eu não sei o que é que está acontecendo. Agora foi para o da Geofísica. Eu acho que quando eu coloco assim, minimizado, é que ela está indo, né? Talvez eu fique, não sei se está incômodo para todos, né? Porque aparece a tela como um todo e as caixinhas menores, não é isso? Se a senhora quiser, pode sim. dar um zoom. Embaixo tem como dar um zoom. Ou pode usar essa esse zoom que eu estou dando, e não, quando eu coloco ele não passa. Mas vamos lá. Tá. Professora Olivia, coloca no modo de apresentação, acho que é por causa disso. Mas é isso, está no modo de apresentação. Tá. No modo de apresentação, ele não está passando de um slide para outro. Por exemplo, agora está no oceano. Eu acho que não foi. Então, na geofísica, né, também temos o grau de bacharel, também curso diurno, e temos assim, o curso de geofísica. É interessante falar um pouco o professor Dias, né, que foi o nosso grande mestre também do LENEP, né? Nós tivemos a sua criação do doutorado, né, para depois o mestrado, para depois o curso de graduação. Então, tivemos assim, o reconhecimento de companhias do petróleo. Na realidade, naquela época ainda tínhamos o monopólio do petróleo, então tínhamos a Petrobras, né, como assim, a empresa que já vinham buscar o nosso alunado ainda em formação, né, porque as nossas cadeiras, a nossa especialização, principalmente se tratando da sísmica do petróleo, era algo assim excepcional, né? Era de primeiro mundo.
Então, o curso de graduação em Geofísica também herdou muito do programa de pós-graduação, só que nós tivemos, claro, como deve ser o curso de graduação, ele também aborda a geofísica de água subterrânea, a geofísica de exploração mineral também tem um grande destaque, e claro que aquelas disciplinas básicas, né, que são necessárias, os cálculos, as físicas, a geologia, a sedimentologia, são muito importantes para a formação do nosso alunado. Então, nós temos também o grande prazer de termos os nossos alunos como, vamos dizer assim, como vitoriosos para muitos concursos quando terminam o seu curso de graduação. Então, vamos passar aqui para o próximo. Oceanografia não foi, né, professor Marco? Se não, então vamos passar aqui. Está agora em oceanografia. Agora sim. Então, também, a oceanografia, os alunos saem com grau de bacharel, é um curso diurno, né? Vemos também que na grade tem a formação da oceanografia física, da oceanografia química, da oceanografia biológica. Então, temos, assim, como um curso altamente, vamos assim, recheado de informações e que, posteriormente, te dá a possibilidade, né, ao nosso alunado, né, de abraçar diversos programas de pós-graduação. Então, temos, né, se o nosso alunado for seguir a pós-graduação ainda no Instituto de Geociências, eles podem ir para os 4 programas de pós-graduação que temos no nosso instituto. É muito comum a oceanografia se dirigir à pós-graduação de geoquímica, petróleo e meio ambiente, né? Mas os nossos alunos têm uma formação assim adequada para todos eles. A geografia, né? Já a geografia nós temos também o grau de bacharel e temos licenciatura, e temos já 2 cursos, o diurno e o noturno. Quando a gente fala assim, né, olha quantos cursos, quantos graus, então se nós formos arredondar, nós já chegamos a aproximadamente 1.500 alunos em um semestre no Instituto de Geociências, englobando os 4 cursos. Então, o curso de Geografia também te dá a possibilidade, né, de interagir com essas outras cadeiras da nossa unidade, e assim, as disciplinas optativas faz com que agreguem conhecimentos de todas as áreas. Então, hoje eu estava numa reunião, né, no governo do estado e até falando com alguém que é da área de direito. E lembrando, nós temos muito a necessidade de trabalhar com direito ambiental, e às vezes direito ambiental, seja da área do petróleo, direito ambiental da área da mineração, né? Temos alguns exemplos de estudantes que se formaram em geografia e que se dirigiram para uma dessas áreas temáticas, ou estudantes de direito em que vêm fazer pós-graduação nos nossos cursos aqui da área de geografia. Então, vejam que pela nossa carta, que eu abordo mais os cursos de graduação, nós temos a inter e a multidisciplinaridade falando muito alto. Então, a cada semestre tem a possibilidade do alunado, né, ter aula com professores de todos os nossos departamentos. Então, como evolução ainda do conhecimento, nós temos as pós-graduações, que já citamos, temos aqui alguns cards de cada um desses programas, o pós-geo, que é da geografia, o da geologia, o pós-petro, que é o geoquímica, petróleo e meio ambiente, e a geofísica. Vale lembrar que todos a nível de mestrado e doutorado, vale lembrar que todos com entradas semestrais, e vale lembrar que com todos com possibilidades reais de bolsas, né? E as nossas bolsas financiadas pela CAPES, pela FAPESB, e às vezes por alguma empresa que suporta algum projeto desenvolvido por aqueles pesquisadores. Né? Participa aqui conosco a professora Eliane, o professor Hélio Severiano, e sabem disso, e temos, né, alunos em comum,
né, que participam, financiados por uma empresa que nos dá suporte nessa área de petróleo. Então, veja como é importante, né, numa unidade onde nós temos cursos de graduação e que temos um curso de pós-graduação, onde aqueles mesmos alunos da casa podem dar continuidade aos seus estudos, ou não, né? Ou pode vir, eu estou fazendo muito, eu acho que a professora Eliane depois vai puxar minha orelha, você está querendo tirar nossos alunos aqui do Rio de Janeiro e levar para a Bahia, né? Mas fazendo a propaganda, né? Porque nós podemos trabalhar isso em comum, né? Como eu acabei de falar, nós temos alunos em conjunto, e hoje, com essa possibilidade cada vez mais de interagirmos aí via web, né, fica muito fácil você ter uma orientação e uma coorientação de um professor de uma outra unidade, como é o caso do nosso trabalho em conjunto com o LENEP. Vale ressaltar também que para todos os nossos cursos, a quantidade de horas para trabalhos de campo é muito grande, né? Seja na graduação, seja na pós-graduação. Eu dou um doce quem descobrir algum pesquisador do LENEP aqui nessas fotos, né? Então, nós temos aqui, seja para geofísica, seja para oceanografia, seja para geografia, nós temos o nosso alunado com o treinamento constante de trabalhos de campo, e isso resulta em estabelecimentos de protocolo. Nós falamos, e muito sempre, né, a questão de estabelecer protocolo seja para coleta de amostra, protocolo para o recebimento, protocolo para qualquer atividade analítica, enfim, isso para qualquer uma das áreas temáticas que nós estamos falando. Acho que ninguém adivinhou, mas aqui o professor Severiano, com um dos nossos grupos de alunos em trabalho de campo. Eu estou na primeira foto, hein? Você está aqui nessa? Estou escondido aí. Está aqui, né? Depois eu te conto. Tá bom, eu acho que eu sei onde é que está. Tá joia. Vamos lá. Então, é importante, né, a unidade desenvolver e cada vez mais laboratórios didáticos e laboratórios de pesquisa. Temos mais de 30 laboratórios, né? Temos alguns de pesquisa em que nós utilizamos como, vamos dizer, visitas de alguns alunos de graduação. Né? Temos alguns também de graduação e que são utilizados pelos alunos de pós. O que é importante ressaltar é que, para todos os nossos 4 cursos, né? E isso eu me vanglorio sempre quando a gente tem avaliação do MEC, né? Na nossa unidade, eu pego aquele currículo que eu mostrei para os senhores ainda há pouco, e desde o primeiro semestre, olha, nós temos o alunado fazendo lá um exemplo, geologia geral. Mas, assim, quando você faz o vestibular para geologia, por exemplo, para geofísica, né, você nunca está pensando que você vai cursar física 1, física 2, física 3, cálculo. Você já está pensando na parte prática. Então, é muito importante, desde o início, desde o primeiro semestre, nós encaminharmos nossos alunos para alguns desses laboratórios, para em alguma dessa disciplina. Tenho certeza que essa é a disciplina que o aluno vai com muito mais, vamos dizer, muito mais vontade, né? Porque ele está vendo na prática aquilo que ele almejou quando fez o vestibular, ou ele almejou quando entrou naquele programa de pós-graduação. Então, eu mostro aqui alguns exemplos de alguns laboratórios em que nós temos na nossa unidade. Uma outra questão importante quando nós estamos falando em multidisciplinaridade na academia é a questão da extensão, né? Ensino, pesquisa e extensão, né? Essa é a tríade que nós falamos em uma universidade. Então, o trabalho de extensão é importante porque nós docentes, não estamos na instituição, né?
para apenas formar, apenas eu digo isso é tudo, né, formar os nossos alunos, mas estamos formando eles, né, para também servir a sociedade. Então, eu fico tão feliz, né, quando nós somos solicitados, né, seja pelo Ministério Público, seja por alguma outra instituição em que vai dar uma resposta direta para a sociedade, porque é esse o nosso objeto fim, né? O nosso objetivo formar o nosso aluno, mas para que nós possamos servir. Vamos dar alguns exemplos, né, práticos aqui de como isso se dá. Eu coloco aqui um dos projetos de extensão, temos inúmeros projetos de extensão que são iniciados e findados a cada mês no Instituto de Geociências, é realmente muito grande. Eu destaco aqui o Geoarretadas, esse é o jornalzinho, é o primeiro jornal, finalização desse projeto de extensão. Nós vimos que, para os nossos 4 cursos, o número de mulheres, né, que adentram o curso é muito menor do que o número de homens, né, principalmente porque a gente fala assim, olha, a área 1 parece que, né, e fica um pouco estigmatizado, né, são os homens mais que gostam da matemática e de física, de forma nenhuma, né? Nós gostamos também, mas a gente talvez não esteja vendendo o peixe de forma correta. Então, iniciamos já algum tempo com esse projeto de extensão, a gente chama geoarretada, esse termo arretada aqui no Nordeste, assim, é muito comum quando a gente diz que alguém, assim, sabe, com muito foco, muita vontade ali de trabalhar. Então, nós adotamos uma escola pública e nessa escola a gente traz as alunas, né, para conhecer a cada sábado, é um dia inteiro de sábado, onde nós mostramos, por um semestre, mostramos os nossos 4 cursos. Deu tão certo que os meninos também das escolas públicas disseram, nós também queremos ser geoarretados. E aí começaram, vocês veem até algumas fotos aqui, tem homens, também iniciaram os meninos como geoarretados e os professores, e alguns deles já até se inseriram em programas de pós-graduação da nossa unidade. Também já deu tão certo que esse projeto de extensão está sendo levado e apoiado pelo governo do estado e sendo levado para diversos municípios do estado da Bahia. Também, assim, a tradução, né, de muito do que nós estudamos e ensinamos em revistas, em quadrinho. Temos aqui Bendegó, né, que a gente fala do meteorito, Pedras do Pelô, então a gente ensina sobre tipos de rocha e que essas rochas, essas pedras estão ali, como o assoalho do Pelourinho, viagem interplanetária, mas temos assim, exposições em shoppings, temos inúmeros, aqui é só um pequeno, assim, 0,5% do que temos semestralmente de extensão na nossa unidade. Assim, como também associação discentes, isso é importante ver o nosso alunado engajado em associações, né, específicas. Temos 2 capítulos estudantis. O capítulo estudantil de geofísica é fabuloso, tem ganhado inúmeros prêmios internacionais, já realmente eu não me recordo quando foi a sua criação, 2016, está ali a pesca, né? E temos, assim, desde então, muito sucesso dentro do país e fora do país, com diversos, vamos dizer assim, diversas... como é que a gente fala? Diversas promoções, né, de trabalhos em concorrência. Temos um outro capítulo que iniciamos agora, nesse período de pandemia, que é a questão das geociências forense, né? Já temos alguns capítulos que tratam desse assunto no Brasil, né? Tem uma associação internacional por trás, e iniciamos, e tem sido assim importantíssimo, pois estamos mostrando como as geociências, não apenas a geologia, ela pode favorecer o conhecimento de alguns dados, algumas informações que vão ajudar
a justiça, né? Seja criminalmente ou seja de alguma forma ajudar na justiça. Um exemplo que nós temos, vamos abordar daqui a pouco, é a questão do derrame do óleo em 2019. Empresas juniores, temos 2 empresas, uma da área da oceanografia, que é a Atlânticos, e uma da área da geologia, que é a Onyx também, que procuram trabalhar, né, mais de forma independente, claro que com a supervisão sempre de um professor daquela área temática, mas já procuram, né, colocar a atuação empresarial, a atuação, né, da prática daquele assunto. Isso é muito importante. E também a atlética de geociências com diversos esportes, seja masculino, feminino, também é muito prazeroso para a gente ter essa linha esportiva, final de semana, né? Agora com a pandemia estamos parados, mas assim, quando voltarmos, tenho certeza que vai ser um retorno maravilhoso. Próximo slide, quando a gente fala em investigação forense, e aí eu coloco assim essas caixinhas para tentar mostrar algumas das áreas assim que recentemente têm despertado essas investigações. Seja o trabalho do derrame de óleo, e temos essa investigação forense não apenas desde 2019, mas já há muitos anos na Baía de Todos os Santos. Temos a questão de deslizamentos de terra, ou seja, de encostas aqui na cidade de Salvador, principalmente, a questão de mineração, né? A questão de, vocês não imaginam, a questão de contrabando, né? Como nós temos assim ajudado nas investigações, seja de minerais, de rochas e de fósseis. Muitos que são tentativa de levar, né, de sair do nosso país com esse material, a Polícia Federal apreende, traz para a nossa unidade e nós ajudamos, né, nessa identificação, para ajudar, consequentemente, a investigação. E muitas dessas vezes esse material acaba sendo doado, né, e fica conosco para exposição em nosso museu. A questão de meteoritos, de terremotos, né, vou explicar mais detalhadamente, a questão de meteoritos, que não são meteoritos, mas são lixos espaciais, também tem sido interessante. Então, já citei anteriormente que, falando em meio ambiente, né, o nosso contexto Brasil, temos aí em toda a nossa zona litorânea, né, uma área costeira que abriga regiões de manguezais. Então, esse manguezal, e não podia deixar de ser, na nossa Baía de Todos os Santos, né? Estamos aí, cidade de Salvador, estamos localizados aí nessa ponta da Baía de Todos os Santos, bordejada por manguezais, e nessa região onde temos um porto, né? E esse porto trazia material petrolífero para ser trabalhado numa refinaria Landulfo Alves, que temos aí na proximidade. Então, assim, o conhecimento ambiental da zona costeira brasileira, e mais especificamente da Baía de Todos os Santos, que nós apelidamos de BTS, por estar próximo à nossa cidade, estar próximo à nossa universidade, é muito grande. Então, ou seja, temos no quintal da nossa casa um ambiente ambiental para suportar os nossos estudos. Então, eu digo que a construção do conhecimento na parte ambiental se dá em função de termos manguezal bordejando aí a nossa Bahia. Uma outra construção de conhecimento na área de geociências, que eu sempre digo, é a questão do petróleo. Eu gosto muito dessa frase do poço ao posto, né? Então, todos sabemos que começamos aí com a produção de petróleo aqui em Lobato, e temos essa expertise, né? Começamos aqui na Bahia, essa expertise, seja do upstream ao downstream, né? E seja onshore, né? Claro que começamos onshore,
e também esse conhecimento que hoje, majoritariamente, a nossa produção está offshore. Então, construção do conhecimento nessa temática do petróleo se dá, seja upstream ou downstream, onshore, offshore, ou seja, em todos os elos da cadeia do petróleo. Temos aqui um mapa, né, da ANP, onde mostra aqui as principais bacias, esses quadradinhos aí, as nossas áreas onde estão licitadas para a produção do petróleo. E é importante ressaltar, né, que até 97, onde tínhamos o monopólio do petróleo, nós tínhamos, claro que a Petrobras que detinha esse conhecimento, nós não sabíamos nada, nós, que eu falo, academia, né, de geoquímica do petróleo. Quem detinha esse conhecimento era apenas a Petrobras. Tanto que foi depois do monopólio, quando a Petrobras começou, olha quanto a Petrobras se destacou após a quebra do monopólio, né? A concorrência faz com que nós ganhemos fôlego e ganhemos, assim, tiramos, não sei de onde, essa vontade e essa possibilidade de conhecimento. E também foi por conta dessa quebra do monopólio que o governo, então, à época, disse, olha, mas se somente a Petrobras tem esse conhecimento da geoquímica do petróleo, né, falando de rocha geradora, rocha reservatório, então, é importante que a universidade, né, que nós tenhamos uma outra instituição isenta, né, porque se vamos abrir o mercado e toda uma sociedade conhece apenas Petrobras, se acontece um acidente, a Petrobras analisa e diz não é meu, não é nosso, então a população, e claro, para fins legais, e o que aconteceu agora em 2019. Então foi quando, meus amigos, em 2001, né, quando iniciamos, eu digo lá com o nosso querido professor Trigos, iniciando esse projeto lá no Recupetro, e aí os nossos colegas aí de geoquímica do petróleo, iniciamos, assim, muito aprendemos com vocês, né, e também outras áreas, muito vocês aprenderam conosco, então essa sinergia foi muito bom para que o conhecimento de geoquímica do petróleo das nossas instituições tenha se colocado como uma fortaleza e como, vamos dizer assim, um destaque, né, para todo o Brasil. Também o nosso conhecimento na área de mineração é muito grande. Nós temos aqui um mapa metalogenético, esse lançado em 2021. Né? Claro que a escala aqui não nos ajuda mais. A variedade de rochas, a variedade de minerais que temos, né? O nosso potencial mineralógico é muito grande. Nós falamos aqui principalmente em ouro, em cobre, né, como grandes riquezas, mas a quantidade e variedade de minerais, né, no nosso estado é muito grande. Então, isso faz com que também o nosso desenvolvimento, né, de conhecimento se dê. Né? Então, já falamos aí da parte ambiental e porquê, da parte do petróleo, porquê, da parte de metalogênese, porquê. Né? Olha a variedade de cor, né? Isso já traduz a nossa variedade mineralógica. Também, né, falando aí um pouco de forense, nós temos muitas histórias em relação à contaminação. Né? Nós temos um grande exemplo aí em Boquira e Santa Amaro. Nós tínhamos a produção a retirada de chumbo em Boquira, esse material era transportado, nós temos aqui até um mapinha do estado da Bahia, onde temos Boquira, Santa Amaro. Então, esse material era retirado numa cidade, transportado para outra, Santa Amaro todos conhecem, né? Falamos aí no nosso querido Caetano Veloso. Então, esse material altamente tóxico, né, foi utilizado, infelizmente, como pavimentação da cidade por um tempo. Isso fez com que, né, nossas crianças que andavam descalças, né, pelo município, muito se contaminou. Nós tivemos também muitas mulheres em que os seus filhos, né, sofreram, muitas mulheres grávidas que seus filhos sofreram, né, esse infortúnio da contaminação.
pelo chumbo que foi da pavimentação dessa cidade. Isso tudo faz parte, né, não apenas de geologia ambiental, mas como um trabalho forense. Eu tenho citado também a questão de terremotos. Nós todos aprendemos, eu tenho certeza que o professor Hélio Severiano ensinou geologia geral para todos, falando assim, olha, Bahia, nós temos ali, olha aqui, Brasil, né, e falando mais Bahia, nós temos ali um paraíso em termos de eventos tectônicos, todo mundo tranquilo, só o balanço apenas é da rede, né? Somente esse que eles sentem, mas nós fomos realmente balançados, né, nos últimos tempos, mas por terremotos mesmo, e quando eu digo forense, por quê? Porque nos levou a algumas investigações, principalmente em regiões onde nós tínhamos mineração, em que alguns, vamos dizer assim, desses tremores estavam associados ou não, né, à questão de explosivos. Então, nós instituímos uma equipe de especialistas no Instituto de Geociências, em 2020, para estudar, né, esses grande número de terremotos que tivemos no nosso estado de 2020 até então. Esses terremotos têm sido assim, objetivo de mídia, muita mídia ao longo desse tempo. Uma outra questão também que a gente fala em forense, em que nós temos pessoal com esse conhecimento. Claro, é sabido de que meteoritos caem, né, no nosso planeta, cai muito no oceano, né, então a área de mar que nós temos é muito maior, então por isso que a gente não consegue detectar tanto todos, né, mas temos alguns casos, e é aí que se dá o forense, né, em que se atrapalham com meteoritos, mas que são lixos espaciais, né? Temos até um exemplo aqui, uma reportagem que saiu, eu esqueci de colocar a data, mas assim, foi um lixo espacial que caiu aqui no braço dessa estação espacial, né, da ISS, né, e quase colocou aí a bancarrota. Mas nós tivemos alguns casos, nós estamos vendo aqui um exemplo, esse casal, né, 10 horas da noite, na casa deles, cai um objeto, esse objeto cruza o céu como uma bola de fogo, então imaginamos que é um meteorito. Só que, quando vamos avaliar esse material, é um objeto, ainda está sob investigação, eu não posso abordar exatamente o que né, mas investigação, e ele não é um meteorito, ele é um objeto que é de uma companhia, né, e se dá ainda essa investigação, o porquê ele estava como lixo espacial e caiu nesse espaço. Temos outros aqui também, que eram terrenos onde eram assim, áreas de militar, né, para treinamento, e muitas bombas ficaram enterradas. Então, um certo dia, uma pessoa da região colocou fogo no seu quintal para fazer depois uma plantação, e muitas dessas bombas saíram do chão, né, como um foguete, e caíram novamente. Então, a maioria das pessoas só vem caindo, então imaginam que é um meteorito. Então, nós vamos estudar se foi um meteorito. Então, quando vamos investigar o assunto, isso é forense. Então, vimos que eram bombas que realmente originariamente estavam no solo e foram para o espaço e retornaram. Então, mais uma questão forense de nosso estudo, já citei. Temos aqui uma foto de um dos nossos espaços do Museu de Geociências, onde nós colocamos minerais e fósseis, né? Parte aqui desses fósseis foi por conta, né? Já citei um exemplo para os senhores, que foi de apreensão, né, da Polícia Federal. Né, temos também deslizamentos de terra e temos grupos de pesquisa, de trabalho, onde fazem simulações, tendo, olha esse deslizamento, né, essa encosta aqui.
Então, alguns grupos de trabalho, eu faço aqui a menção ao LAMOD, coordenado pelo professor César Gomes, com o seu time, onde trabalham através de simulações, né, colocando os dados daquela encosta, os dados geológicos daquela região, né, colocando a pluviosidade daquela região e fazendo simulações de, né, a determinada pluviosidade, nós termos um deslizamento naquela encosta. Então, esse é um trabalho em que pode ser muito em parceria com as prefeituras, com os municípios, pois ajuda e muito nessa questão forense de investigação de deslizamentos de terra. Nós temos, dentre os institutos nacionais de ciência e tecnologia, nós temos 125 institutos no Brasil, deles 5 estão na UFBA e 2 no Instituto de Geociências, um que trata da questão de ambiental, marinha tropical, e outro da geofísica do petróleo, coordenado pelo professor Landinho, da geofísica coordenado pelo professor Possani, que tenho certeza que alguns dos nossos colegas, né, que estão na geofísica, no LENEP, trabalham com essas pesquisas. Também a questão da oceanografia sísmica, né, a questão da geofísica e oceanografia, né, a questão do monitoramento ambiental, a questão da hidrogeologia, né, os estudos de geologia médica, de aquíferos, né, também são outras áreas temáticas onde nós verificamos essa inter e multidisciplinaridade, né? Temos também trabalhos na área na Antártica, né, com diversos dos nossos pesquisadores, seja da geofísica, seja da oceanografia, né? Aqui é somente uma propaganda do nosso Museu das Geociências, onde envolve as áreas de minerais e rochas, de fósseis, de óleo, de petróleo no Brasil, de Lobato ao pré-sal, de oceanos vivos, de geografia e o espaço, né, e da geofísica sem fronteiras. Então, falando da construção desse nosso conhecimento, nós temos aqui algumas imagens e simulações em simulações, por exemplo, da entrada e circulação de água na Baía de Todos os Santos, né? Simulações de um derrame de óleo nessa região, próximo à Madre de Deus, onde nós temos um porto, né, onde deixa petróleo para ser refinado na refinaria Landulfo Alves. Então, fazemos simulações, não, esse é só um exemplo, mas temos diversos outros para onde se dirigia esse material, né, diversos trabalhos aqui com a questão de remediação de manguezais contaminados por petróleo. Então, quando a gente ainda fala da evolução desse conhecimento, esse material tem que ser postado no nosso repositório institucional das nossas pós-graduações, seja a nível de graduação ou de tese, de dissertação, né, colocadas no repositório. Aqueles que têm interesse em conhecer mais sobre os nossos programas de pós-graduação, esse é um exemplo do Pós-Petro, Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente, onde nas abas aqui vocês vão ter a oportunidade de conhecer os nossos discentes, os trabalhos realizados e as dissertações ou teses aqui que podem ser baixadas em PDFs que estão nesse repositório. Né? Eu gostaria também de citar, né, como um dos grupos de trabalho, dos inúmeros grupos de trabalho que nós temos, coordenados por pesquisadores da nossa unidade, o grupo de pesquisa Petróleo e Desenvolvimento Sustentável, liderado por mim, pelo professor Ícaro Moreira. Né? Então, a gente trabalha com algumas áreas, né? A gente fala, por que petróleo, por que desenvolvimento sustentável é antagônico? Não, né? A gente ainda vai ter produção de petróleo por muito tempo.
né? A gente já viu ali aquele mapinha da ANP, todos vocês conhecem mais do que eu, o quanto nós temos ainda, né, de petróleo que pode ser produzido. Mas a questão de produção e a questão de envolver, né, inovação, biotecnologia, voltada à economia circular, principalmente, isso é importante. Então, temos começado a trabalhar nessa linha, e alguns dos pesquisadores que estão envolvidos nesse grupo de pesquisa têm se destacado, e é uma das linhas que a gente tem que buscar, vamos dizer assim, mais recursos. Esse é um das pesquisas, né, trabalhando em parceria com a Shell, que é o chamado Geopetrol, onde alguns dos pesquisadores aí do LENEP, a exemplo aí da professora Eliane, do professor Severiano, da professora Georgiana, temos trabalhado aí com o Geopetrol, falando em rocha, né, em geoquímica do petróleo, né, de rocha, em perfuração de poço, e também falando na questão de biotecnologias, né? Então, começando a trabalhar com essas biotecnologias. Então, um laboratório, um daqueles 32 principais laboratórios que eu apresentei para vocês lá no início, um deles é o LEPetro, que é o Excelência em Geoquímica, Petróleo, Energia e Meio Ambiente, onde temos algumas unidades laboratoriais, credenciado pela ANP, auditado também por companhias que nos fornecem recursos financeiros. Então, nós procuramos das ODS, né? Então, nós adotamos, né, diariamente 5 delas, assim como alguns outros laboratórios. Isso é extremamente importante como gestão de uma unidade, tá tentando sempre estar antenado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? Falando em forense ainda, nós temos trabalhos em 10 anos na Baía de Todos os Santos, e como essas pesquisas têm ajudado ao entendimento daquelas zonas de manguezais que foram, vamos dizer assim, contaminadas ainda na época em que tínhamos um monopólio, e realmente por conta dessa contaminação, claro que a Petrobras nos forneceu parceria por um certo tempo, e aqui entra... Eu esqueci, professor Marco, que eu estou indo adiante, esqueci que o slide não estava indo. Me desculpe. De acordo com o laudo produzido em bacia venezuelana. Estou aqui ao lado de Olívia Oliveira, que é diretora do Instituto de Geociências da Universidade Federal. Ainda não está indo eu estou ouvindo o som, mas não estou... Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui novamente o slide. Esse aqui nós começaríamos a falar dessa área. Estão vendo, né? Sim. Então, essa é só uma vamos dizer assim, das mídias que nós tivemos. Agora sim. Estou aqui ao lado de Olívia Oliveira, que é... Desculpa. Então, como que se deu esse trabalho? Nós, em 2019, em setembro, começamos a visualizar que alguns estados do Nordeste estavam recebendo óleo, mas realmente nós não tínhamos dimensão da magnitude, né, do quantitativo desse material. Quando vimos que grande parte desse óleo começava a chegar em Sergipe, nosso estado aqui vizinho, nós vimos, puxa, está chegando próximo, tem muito material mesmo. Então, não apenas como gestora institucional, tendo conhecimento de que temos um laboratório que detém capacidade para tais análises, né? Mas também fazendo parte de um grupo de pesquisa, né, onde estudamos isso. Então, solicitamos apoio de grupo de pesquisa da pós-graduação lá de Sergipe. Coincidentemente, no mesmo dia de coleta, esse material já começou a chegar na divisa Sergipe-Bahia. Então, a princípio, nós começamos nossa história de análise
dos óleos do nosso litoral brasileiro, com esses 29 amostras, e em 3 dias nós apresentamos essa identificação da origem geoquímica. Mas como a identificação da origem geoquímica? Para que nós disséssemos, olha, a origem é de tal local, né? Nós temos que ter um banco de óleos, né? Nós temos aqui, tem uma pequena amostra só, mas temos uma grande quantidade, não apenas de outras bacias petrolíferas, de estudantes que já trabalharam e fizeram nossos trabalhos de pós-graduação conosco, mas também por, vamos dizer assim, intercâmbio, né, com algumas instituições, dentre elas no Canadá, Environment Canadá. Então, temos óleos de principais países, né, de bacias. Temos aqui um pequeno mapinha mostrando, né, como se dá principalmente o fluxo, né, diário de petróleo nessa zona, no nossa zona marítima, né? Então, temos de principais óleos que passam pela nossa zona costeira e que corremos o risco, né, de sofrer um acidente e o derrame. Então, quando fizemos pela nossa, vamos dizer assim, treinamento de pessoal que temos, pela nosso banco de óleos, pelos equipamentos, né, de primeira linha, nós conseguimos identificar que se tratava de um óleo originado de uma bacia petrolífera da Venezuela. Então, vocês não imaginam... Assim, a princípio parecia uma confusão, mas algo que também eu me fiz muito um treinamento, né, de ter os jornalistas, de ter a mídia ao nosso lado, né? Lembra que eu falei lá no início que nós trabalhamos para a sociedade? Esse é um trabalho que fazemos para a sociedade. Vamos ver por quê. Acho que alguns já identificam o porquê. Né? Então, assim, nós não queríamos falar, a origem do óleo é da Venezuela, né? É de uma bacia petrolífera que está ali naquela região geográfica, né, tida nos limites de um país chamado Venezuela, né? Mas a gente tem que ter cuidado com a origem, a fonte, né? Então, dias e dias, assim, acho que foram basicamente 2 ou 2,5 meses diariamente estando com a mídia, estando com óleo que chegava, né? Então, olhe quantas localidades, esse dado aqui foi de 2019, mas tivemos isso muito depois. Só de localidades na Bahia foram 237 em função da nossa zona costeira. Então, analisamos muitos e muitos materiais que chegaram aí ao longo dessa zona costeira e, assim, o interessante é que, assim que dissemos, né, claro que quando analisamos e a mídia soube que estávamos em análise, todas as vamos dizer assim, os jornais, revistas, mídia televisiva estavam buscando informações. Então, nós não assim fraquejávamos em estar 1 hora explicando o que é, né, uma bacia petrolífera, né? Imagine para um jornalista que nunca estudou isso na vida. Você, professor Severiano, você falar um pouquinho, rapidamente, em meia hora, né, o que é uma bacia petrolífera e por que o petróleo se formou ali, por que a gente está dizendo que é a origem da Venezuela, né? Então, tínhamos esse, vamos dizer assim... com todas as mídias, nós tínhamos essa responsabilidade, não de apresentar o resultado apenas para uma. Então, a UFBA organizou uma conferência para apresentarmos esse resultado, e logo no primeiro dia, onde apresentamos, nós fomos contactados pela Polícia Federal e que nos disse: professora, o trabalho de vocês, da equipe do Instituto de Geociências, né, está nos ajudando e eliminando, até coloquei aqui, eliminando aproximadamente 95% do nosso trabalho. Então, imagine estar investigando navios, né,
ao longo aí, que passaram ao longo de todo o nosso litoral. Aqui é uma pequena figurinha de um programa. Eu não gosto de fazer propaganda de algum programa, né, de computador, mas esse é o Marine Traffic, que vocês podem baixar grátis, né? E olhando o Marine Traffic, você vê em tempo real, né, os navios estão passando pela nossa zona costeira. Então, quando nós dizemos a origem desse material, e nós dizemos aproximadamente quanto tempo que ele poderia estar ali, então está eliminando, né, outros navios que estão vindo de outros países, né, com óleo provindo de outros países. Então, em função dessa explicação, eu acho que é uma obrigação de todo gestor. Às vezes, a gente tem colegas que dizem, poxa, que chato, tem um jornalista ali me perguntando. Não, mas essa é a função do jornalista, é mostrar para a sociedade um trabalho. E a nossa função está trabalhando para a sociedade. Então, nós somos aliados, nós temos que produzir o nosso resultado, mas nós não sabemos falar para a mídia só através dos nossos meios, nas nossas homepages, enfim. Mas quem fala, né, são as grandes televisões, jornais, enfim. Então, somos aliados. Então, nós temos a obrigação, né, de explicar, né, com a maior seriedade, simplicidade possível, para que ele repasse para toda uma população. Então, tivemos muito esse cuidado de estar mostrando, olha, foi origem de uma bacia venezuelana, né? Quem? O navio que trouxe esse material e o que aconteceu para que esse material chegasse ali, nós não sabemos. Aí a Polícia Federal que tem a obrigação de investigar, né? Então, assim, esse mapinha até reflete isso, né? Então, também entra o trabalho dos nossos colegas da área de oceanografia, de correntes, de imageamento de satélites, né, para mostrar, olha, então, realmente, pelo tempo que, né, quando o óleo chegou aqui, então, nós vimos que foi algo que aconteceu nessa região, aproximadamente, do Oceano Atlântico. Então, pelas correntes oceanográficas, parte veio para cá, enfim. Tem uma série de detalhamento, nós temos o INPE trabalhando muito bem, todos os nossos pesquisadores da área. Então, eu expresso que no Instituto de Geociências nós tivemos diversas temáticas. Tivemos o grupo no qual estou inserido, trabalhando na geoquímica do petróleo, mas tivemos outros grupos trabalhando na parte de geoquímica, de sedimento de manguezal, trabalhando de correntes, trabalhando com a possibilidade de afetar os corais, né? Trabalhando com as correntes, já falei. Enfim, nós temos diversos grupos apenas no Geociências, mas tivemos na área de medicina, na área de farmácia, enfim, diversos outros, e de todas as universidades. Esse foi vamos dizer, um assunto que afetou todo o nosso país, né? Mesmo tivemos pesquisadores do Distrito Federal, né? Mesmo em regiões que não foram afetadas, mas é a oportunidade de nós mostrarmos que nós fazemos ciência, falando nós, academia, né? Que nós fazemos ciência e nós estamos fazendo ciência para a sociedade, né? Então, esse é um trabalho que nós publicamos esses resultados, comparando, aqui são os fingerprints, comparando o óleo que nós tínhamos com o nosso banco de óleos da Venezuela, né? Também com os isótopos. E esse é um trabalho da Marine Pollution que vocês podem pesquisar, ou, se quiser, pode passar um e-mail para mim, que eu passo por e-mail. Então, como, assim, e esse trabalho se dá a sua continuidade, né? Nós tivemos, como já estava no final do ano, nós não tínhamos mais, sempre assim, né? O final do ano acabam os recursos, então não tivemos uma chamada naquele ano ainda, tivemos a chamada em 2020, e dos 12 projetos, nós tivemos um projeto, uma pequena monta, né?
assim, um objetivo do CNPq e da Marinha do Brasil, então foi uma chamada aportada de recursos, parte do CNPq e parte da Marinha. Nós fomos um dos 12 grupos de trabalho, onde iríamos avaliar água e sedimento, biota, mas principalmente os óleos que ainda possam chegar no nosso litoral e o desenvolvimento, isso foi de grande interesse da Marinha, o aporte foi basicamente para essa questão biotecnologias. E como biotecnologias? Nós, assim, claro que a gente tem que optar por uma pequena região modelo para estudo. Escolhemos a região de Garapuá, aqui no sul do estado, que foi uma das regiões bastante atingidas por óleo. Então, temos como estratégias a questão da construção de biofibras, de barreiras, né, em que já temos esse trabalho patenteado e estudado, e inicialmente estudado, que é utilizando a fibra de sisal ou a fibra de coco, e tratada fisicamente ou quimicamente, ela tem a possibilidade de absorver 20 vezes mais do que uma fibra in natura, né? Então, temos já esse trabalho, que foi desenvolvido com outro projeto do CNPq, projetos na área de fitorremediação, de biorremediação, tá? Temos também a questão de sensores, onde estamos inserindo em regiões de manguezal, dessa área de Garapuá, que estamos utilizando como modelo, colocando sensores, o nome desse projeto, com o CNPq e a Marinha, o título, aliás, a sua logo é Rebicop. Então, estamos colocando sensores onde remotamente vai nos estar apresentando algumas informações físicas e químicas e como estamos também colocando mudas, né, vamos estar monitorando aí esse material. Algumas ações propositivas, mas pelo tempo eu já estou passando aqui rápido. Nós temos alguns projetos integrados. Então, o recurso é tão pequeno que a gente tem que dar a mão, né? Então, nós temos dois colegas, né, que foram que saíram agora da Baía de Todos os Santos, estão se dirigindo à Baía de Guanabara, né? Pretendem chegar em meados de janeiro, aí na Baía de Guanabara. Então, nós estamos com eles, né? Eles estão em 2 caiaques, e nesses caiaques nós estamos colocando sensores, e ao longo dessa zona costeira, esse material está sendo medido. Eu vou colocar, são 5 minutos e terminamos. Vou pedir licença ao professor Marcos só para colocar um pouquinho desse projeto e como é um projeto social e como estamos colocando ciência num projeto social e estamos nos ajudando aí mutuamente. A Limburg Expeditions, ela nasceu com essa ideia de a gente ter a oportunidade de chegar a lugares incríveis, né? E o caiaque foi o equipamento escolhido. Nós escolhemos o caiaque por ser um equipamento cargueiro, é uma embarcação que permite que a gente carregue e transporte muita coisa e nos dá autonomia para viajar, para fazer viagens longas e chegar em lugares que pouca gente consegue chegar. Desculpa. O que é que eu fiz, gente? Tá indo. Ainda ficou travado aqui. Eu tô vendo que eu fui ampliar a tela e aí deu um tilt aqui no... vamos ver se a gente ainda consegue, quem sabe até nas perguntas a gente pode colocar. Então, para a gente não perder tempo, né, esse era basicamente o penúltimo slide, eu coloco no último algumas... trabalhos, né, a nossa moeda como pesquisador, né, publicação, né? Então, temos alguns trabalhos publicados nessas temáticas aí
geocientíficas, que foi o tema do nosso trabalho, e pesquisas onde integramos, né, não apenas os cursos do nosso Instituto de Geociências, mas de diversas unidades universitárias da nossa UFBA e de outras universidades, com uma parceria com o LENEP e o ENF. E aí, no último slide, eu coloco os meus contatos. Peço desculpa pelo slide, mas eu acho que interrompo. Depois eu peço licença nas perguntas para a gente colocar esse vídeo, que é bastante interessante. São 5 minutos. Muito obrigado, professora Olívia. Vamos passar, então, as perguntas. Peço para quem tiver interesse em fazer alguma pergunta para levantar a mão, identificar e passar, poder falar. Também pode ser pelo chat. Eliane foi a primeira. Por favor, Eliane. É o seguinte, eu fiquei muito interessada com relação a... Bom, primeiramente, parabéns pela sua palestra, né? Você falou tudo aí. A história, contou a história toda. Mas muito interessante a quantidade de projetos e justamente essa multidisciplinaridade em que você conseguiu juntar todo o Instituto de Geociências, aí, todo mundo envolvido, eu acho que foi super legal. Mas eu fiquei interessada, você sabe, nessa questão do trabalho de vocês com o monitoramento de mancha órfã, né, de petróleo aí no mar. Você falou que está com um projeto com a Marinha, né? Isso. É o CNPq e Marinha, a chamada 06-2020, que tem parte do aporte da Marinha, sim. E efetivamente, qual é a participação da geoquímica de vocês nesse processo? Vocês vão ser responsáveis por coletar tarbols, amostras na praia, amostra em alto mar? Qual vai ser a participação da geoquímica aí do Instituto, por favor? Você viu que esse projeto tem 4 vertentes, né? A parte de sedimento, de água. Nós já temos um grupo com a biologia que, desde aquela época, vem coletando organismos e vem trabalhando a biodiversidade. Então, já vem mostrando, e principalmente nessa região de Garapuá, que é a área modelo, olha, como é que a biodiversidade já tinha, por coincidência, já tinha trabalho antes. Então, como é que tem se dado a diminuição da biodiversidade? E acredite, tem sido tamanha, né? Então, assim, a quantidade e variedade de organismos presentes, né, na praia, no manguezal. Organismo, né, Olívia? Organismo, isso. Aí você trabalha com a parte de óleo, de manchas. O que é que a gente tem monitorado, Eliane? Desde então, nós tivemos um ressurgimento, a gente tem um revolvimento do assoalho oceânico, e nós tivemos, depois de 2019, tivemos nova leva de óleo em 2020, e agora também em 2021, as chamadas ressacas, né? Eles revolvem o assoalho, nós não sabemos, acreditamos que ainda vai vir muita coisa. Mas, de vez em quando, surgem algumas manchas de óleo, Itacimirim, Embaçaí, Praia do Forte. A comunidade já está assim, catedrática nisso, a comunidade avisa algum responsável do município, que avisa ao governo do estado e que chega até nós, né? Então, muitas das amostras têm sido trazidas ou pela própria comunidade ou pela Marinha, né? E assim, no início, era interessante que muita gente acabava trazendo em frasco, em garrafinha PET, embalada em plástico, e assim, para aqueles que tínhamos a oportunidade, nós, né, falávamos, às vezes até na televisão, como quem achasse esse material, como deveria acondicionar e trazer para a gente até o laboratório. Então, essas manchas têm sido trazidas assim por diversas fontes. E a parte da biotecnologia, que, vamos dizer assim, é o carro-chefe do projeto, então, tem sido tratada algumas mudas de mangue e sendo replantadas, já foram 2 idas de campo, replantadas na região, monitorado aquele sedimento, tem sido trabalhado aquelas biofibras que eu te mostrei, né, ali naquele slide, então já fizemos algumas
vamos dizer assim, testes na região. Por que essas biofibras? Fique imaginando quando você está na zona costeira, passando por alguns rios. Então, os pescadores ficavam imaginando, meu Deus, está vindo aquela mancha de óleo. Muitos colocavam as suas próprias redes de pesca, mas muitas vezes o óleo passava pela rede de pesca e adentrava ali no canal, né? Nós demos sorte na Baía de Todos os Santos e na Baía de Camamu, porque estava no momento de saída da água, então da maré, então o óleo não adentrou. Então, essas biofibras, se nós tivéssemos elas já em escala industrial, nós só tínhamos em escala de laboratório, é isso, né? A nossa tristeza como pesquisadores, que a gente trabalha, mas está em escala ali de laboratório. Então, nós poderíamos atrelar, né, essas mantas de coco, de sisal, essas, que a gente chama de saia, nessas redes de pesca, e muito do óleo não teria entrado em muitos dessas drenagens quando o óleo estava descendo. Então, nós estamos nos especiando, né, nessas fibras, nessas saias de fibras de coco e de sisal, né, para ser um bioproduto. A gente não quer que aconteça, mas a gente tem que estar preparado. Já pensou, acontece algo de novo? Era interessante que nós tivéssemos até uma empresa que pudesse, né, financiar e construir isso, né, não ficar com a gente, mas que pudesse, né, ter isso disponível nos municípios, né, para que os pescadores pudessem utilizar em um momento, com um protocolo, em um momento de caos desse, né? Então, e a questão dos sensores, né? Sensores está sendo uma das tecnologias que está sendo bem interessante, né? Que a Marinha tem gostado bastante, então é colocado, né, em algumas regiões para estar monitorando via satélite e passando essas informações, né, de alguns desses parâmetros. A questão ainda de orgânicos, a gente está desenvolvendo para esse parâmetro, mas diversos outros de temperatura, salinidade, pH, de sólidos totais, dissolvidos, enfim. Temos uma gama aí de parâmetros que são monitorados por esses sensores. Na região de Igarapuá, que é uma região modelo que nós escolhemos porque foi bastante sofrida. Muito bom, muito bom. E me chama aí, hein, para trabalhar, hein? Vamos trabalhar juntos. Pois é, logo depois que tivemos esse caos, né, começamos a pandemia. Então, assim, o trabalho tem sido realmente muito sofrido. Esperamos voltar agora com tudo. E com certeza, você normal, é isso aí. Você é nossa rainha, né? Meu Deus do céu. Nossa mentora. Tá bom, mas eu tô muito mais curiosa em saber todo o resultado disso tudo, que eu estou achando muito legal. Muito maravilhoso. Bom. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Georgiana. Olívia, parabéns aí novamente pela excelente apresentação. O que você mostrou essa questão da multidisciplinaridade realmente comprova, né, o sucesso que é a pesquisa, né? Porque ela fica muito mais ampla, mais completa. Então, eu acho que os pesquisadores têm que trabalhar assim nessa linha de multidisciplinaridade, né? Para associar conhecimentos mesmo, né? Eu tenho algumas perguntas de curiosidade mesmo, né? Eu achei muito interessante essa parte que você comentou a respeito do uso dessa biofibra, porque já é algo realmente aplicado, é uma solução. Sim. E aí a minha curiosidade vocês aplicaram, pelo que eu entendi, nesse derrame já, como um teste preliminar. Sim. E eu fico curiosa, depois para você responder para a gente aí, como que é feito o descarte depois que essa biofibra absorve esse óleo? Como que vocês retiram isso? Para onde que vai? Isso é uma pergunta. A outra pergunta aí já é uma questão de interesse mesmo de pesquisador. Como é possível pessoas que estão fora do eixo nordestino, fora ali da UFBA ou Sergipe, onde esse óleo chegou,
como faz para ter acesso a essas amostras, se é possível, como que é feito esse tipo de colaboração, ou se isso, de alguma forma, está protegido por conta dessa investigação aí, que ainda está em curso, né, pela Polícia Federal, a respeito do culpado. Então, eu queria só que você falasse para a gente sobre essas duas questões, por favor. Bem, com relação à biofibra, aquela época, quando nós tivemos, 2019, quando tivemos o acidente, esse projeto, onde desenvolvemos a biofibra, tinha acabado em julho, né? Inclusive, foi até um motivo de não poder ter aporte de algum resíduo de recurso do CNPq. Então, o que é que nós tínhamos, assim, essas biofibras, que foram objeto de dissertação de mestrado e tal, aplicamos nas rochas. Esse óleo, Georgiana, quando chegou assim na zona costeira aqui, alguns locais eram praia com areia, alguns locais eram cordões rochosos mesmo, e outros locais manguezais, como foi o caso de Garapuá. Então, nas regiões de praia, cada região dessa, ao longo de toda a zona costeira, os municípios ficavam, claro que os governos do estado, né, de cada um desses estados, coordenava a macro missão, e cada município tinha, assim, coordenava para aquele seu litoral, daquele seu município. Então, assim, quando era na areia, então eram compás, era o pessoal que trabalha, assim, os garis, foram diversos, vamos dizer assim, trabalhadores, né, que foram colocados. Então, era compás e colocado em sacos, e cada município tinha um local de armazenamento que depois levava para o seu estado, e tinha uma zona de descarte, que aí também que você me perguntou. Então, aqui no estado da Bahia, tivemos duas regiões, uma próxima à Feira de Santana, eu acabei não me ligando muito a essa região de descarte, mas era um local onde eles reaproveitam esse petróleo, né? Esse petróleo. Mas, assim, então, o que utilizamos mais foi nas rochas, porque, inicialmente, aqui, né, vimos o pessoal também com pás nas rochas, e a gente sabe que nas rochas ainda temos uma camada de organismos. Se você colocar pá, você está retirando tudo. Nós utilizamos essa biofibra e foi fantástico, porque ela retira o óleo e mantém os organismos. No manguezal, não lembro se você já visitou aqui próximo à região de Landulfo Alves, onde nós temos, assim, Eliane conhece, nós temos, às vezes, 1 metro de óleo, isso em função da década de 80, de 90, de ser colocado, tendo o manguezal com uma zona fétida, então era muito jogado o resíduo de óleo naquela região, e através daqueles buraquinhos feitos pelos organismos, né, do manguezal, então esse óleo penetrava. A exemplo aqui na nossa região, como era um petróleo parafínico, né? Então, quando você tinha períodos de sol no verão, principalmente, o óleo exudava, né? Então, a gente podia até chamar de exudação. O óleo exudava lá debaixo de 1 metro de profundidade, passando por aqueles buraquinhos lá do caranguejo, e subia, né? Então, para que isso não acontecesse, então o importante é que em cada um desses municípios, né, desses estados, se tivessem essas esponjas, né, assim, biotrabalhadas, essas biofibras, no manguezal, ao invés de retirar com pá o sedimento que está retirando o organismo também, se você passasse essa biofibra, você estaria retirando, não estaria tirando os organismos, e você não estaria permitindo que o óleo chegasse até uma determinada profundidade, porque chegando até uma profundidade, o que é que acontece? Isso é diminuição da produtividade de toda a fauna e flora marinha, que o manguezal é o produtor da fauna e flora marinha, eles vão para o manguezal para se reproduzir e voltam para o mar. Então, daqui a alguns anos, em algumas regiões, vai ser assim, porque esse óleo está descendo na coluna sedimentar desse manguezal. Então, se você já pudesse retirar, sem tirar os organismos ali da superfície, apenas retirar
o óleo, isso facilita muito para as nossas gerações futuras, né? Mas, infelizmente, em muitas regiões, nós só utilizamos essas esponjas aqui em Salvador, nessas regiões, porque nós não tínhamos tanta quantidade assim das biofibras. Então, onde é descartado, é isso que eu te disse, cada estado tinha regiões onde tinham essa capacidade de reaproveitar. E, assim, esse material, o que nós assinamos, né, com a Polícia Federal, já, vamos dizer assim, como a gente fala, caducou. Né? Então, foi só por um período. Então, esse material que tínhamos, assim, foi encaminhado. Né? A Polícia Federal tem assim, documentos e documentos, né? Pacotes e pacotes de material que faz parte da investigação, que ainda não se chegou ao, vamos dizer assim, ao dito cujo, né? Então, tá em investigação ainda, mas o nosso material, que nós apresentamos, já está tranquilo. Então, esse material que nós ainda está recebendo, esses óleos que nós estamos recebendo de uma comunidade, de outra, isso é público, isso é transparente, ainda mais para vocês que são parceiros nossos de todas as pesquisas. Então, não apenas para vocês que quiserem trabalhar na geoquímica, como qualquer um outro grupo. Se a gente tiver um material em que está sendo dedicado para os nossos alunos e puder ser encaminhado para qualquer grupo que queira, maravilha, porque é um somatório de esforços, é um somatório de conhecimento excelente para todos. Fico feliz se você quiser. A gente conseguiu 2 amostras apenas desse óleo, né? Uma de 2019 e uma de 2020, Sim. Lá com o professor Janderson, da Federal de Pernambuco. Mas, mas é uma quantidade realmente pouca. A gente tem, obviamente, interesse em trabalhar, e o nosso foco é muito a parte polar, né? A gente já tem uma expertise nessa parte. Sim. Então, se puder compartilhar com a gente, seria alguns desses materiais, você sabe que a gente consegue pouco, né? Não é como... Mas, foi o que o Janderson falou, né? Tem dificuldade realmente da quantidade. Isso. Inclusive, uma das amostras que ele mandou para a gente só conseguiu fazer uma quantidade de análise muito pouca, porque realmente ele teve dificuldade, né, na coleta. Sim, sim. Mas a gente pode, sim, ver, eu posso ver lá com Sara no laboratório o que a gente tem mais, e tudo isso está com coordenada geográfica, tudo isso bem georreferenciado, a gente pode, sim, maravilha. Muito obrigada, Olivia, agradeço. Parabéns aí novamente. Obrigada, querida. Eliane, você está com a mão levantada, você quer falar? Esqueceu. Severiano, então? Esqueci, já baixei minha mão. Opa. Só queria parabenizar a nossa colega Olivia, né, dizer que nós estamos muito honrados e orgulhosos de ter a parceria com vocês, né? Esperemos que continuemos muito tempo, né? Pelo muito que eu conheço o Instituto de Geociências, eu vejo que eu conheço quase nada. Pelo que você apresentou aí, eu tenho muito mais coisas que ainda estou para conhecer, e certamente acho que não deu para se apresentar tudo. Não, com certeza não. Uma parcela, mas muito bacana. Muito bacana, parabéns, né? Deu uma importância muito grande. Eu gostaria só de compartilhar essa questão da multidisciplinaridade, né? Que isso vai a um nível assim cotidiano bem pequenininho, né? Assim, eu já tive a oportunidade de participar de discussões de doutorado e mestrado, né? Durante a elaboração do mestrado, do doutorado, e que várias pessoas com várias visões, eu, Cerqueira, Eliane, cada um com um ponto de vista diferente, interagem ali junto com o doutorando, junto com o mestrando, né? Mostrando os vários aspectos, né? Que é uma coisa que eu acho muito positiva, assim, exemplar aqui para nós também, né? De ter maiores envolvimentos, assim como eu vejo. A Eliane fez um trabalho com o professor Abel, né? Na parte de perfilagem, com a parte de geoquímica, assim, eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. É uma grande diretriz. Parabéns de novo. Obrigada, querido. Muito bom. Mais alguém?
Tem muitos cumprimentos para você aí no chat, né? No Heron, o Laércio aqui também, né? Congratulando pela sua apresentação. Eu vou aproveitar, né, que estou aqui, queria fazer umas perguntas também. Claro. Né? Assim, acho que você já até adiantou, mas essa questão, a gente está vendo muito hoje em dia se falar sobre energia mais limpa, energias alternativas. Muitas empresas de petróleo estão querendo mudar o viés para tentar ser empresas de energia, tentando ir para um outro lado. E há sempre uma questão que não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os alunos, né, principalmente na área de engenharia de petróleo, mas nas geociências também, como é que seria o futuro, né? No caso, no seu caso aí das geociências, num mundo onde o petróleo não tivesse essa força, esse impacto, né? Como você vai ver que essa multivocacionalidade, né, poderia assim guiar o currículo, né, de um aluno, né, que estivesse entrando nessa área, né? Professor, eu sempre digo, quando a gente olha o nosso mapa, né, do Brasil, a gente vê, puxa, quanta zona costeira, né? Quanto nós temos de pré-sal, quanto nós podemos ainda ter de um futuro pré-sal, né, que já conhecemos. Eu acho que nossa quinta geração ainda futura ainda vai estar trabalhando com petróleo. Nós ainda temos esse viés, essa vocação de produção de petróleo. Isso não vai parar. Eu até respondi algo similar a alguém essa semana. Eu acho que até nossos alunos que ainda guardarem ou que continuarem nesse conhecimento, talvez tenha até vamos dizer assim, uma possibilidade, às vezes até maior do que outros que se seguirem para esse outro caminho da produção do hidrogênio verde, vamos dizer assim. Eu sei que essa outra área, né, de produção do hidrogênio verde, a gente vai ter para muitos países, mas no nosso país a gente ainda vai ter muita produção de petróleo. Né? Pode ser que algumas companhias dizem, olha, agora eu não vou estudar tanto a exploração, mas a produção, sim, vamos ter, não apenas das companhias brasileiras, mas das outras companhias, as multinacionais, as outras companhias de fora. Podem não estar produzindo nos seus países, claro, mas vão continuar entrando nas licitações, nas áreas aqui do nosso país, porque nós ainda, como economia brasileira, ainda vamos e por muito tempo depender desse recurso. Não vamos jogar fora esse recurso, tenho certeza, e a ANP está aí para comprovar. Já tive alguns debates com a ANP e é esse o viés mesmo. Então, ainda vamos necessitar, a economia brasileira ainda vai necessitar desse nosso litoral e dessa nossa produção, sim. Então, o nosso alunado que ainda, né, vai voltar para esse conhecimento, tenho certeza que sim, ainda vai ter por muito tempo uma área de atuação. Mas, claro que, né, sem sombra de dúvida, né, estamos aí com essa nova vertente, né, das ODSs, e também temos que partir para essa outra fonte. Por isso que eu mostrei para vocês, o nosso grupo de pesquisa era remediação de áreas impactadas por petróleo. Ano passado já reformulamos e petróleo e desenvolvimento sustentável. Se a gente fala em produção de energia elétrica, né, então a gente vai estar falando muito das plataformas de petróleo, vai estar utilizando energias alternativas, os navios petroleiros, usando energias, e temos aí diversos exemplos de energias alternativas para produzir a energia para aquela plataforma, para aquele navio petrolífero.
Então, esses dois tipos de produção, né, energética vão estar em paralelo, principalmente ainda no nosso país. Então, eu digo, possa ser que a gente não caia de cabeça, né, em todas essas outras energias mais limpas, né, mas sim, ter uma noção, né, do que é essa energia limpa e como podemos utilizar ainda para esse tipo de energia, porque em se tratando do nosso país, em alguns outros ainda, vamos continuar. E como, vamos dizer assim, a quantidade de profissionais que tenham esse conhecimento e que estão se dedicando a esse conhecimento é menor, talvez o potencial deles seja maior em função disso. Não sei Obrigado. Não, isso mesmo, acho que aproveita para motivar também os nossos alunos, né? É um futuro brilhante ainda pela frente. É bem promissor. Sim, sim. Uma última pergunta, né? Para aproveitar né, a chance. Por favor. E não apenas agora, todos fiquem aí à vontade para encaminhar e-mail, né? Ou zap. Ok. Bem, pelo que eu entendi, a senhora mostrou na questão forense, né, que para reconhecimento dessas manchas de óleo, né, a chave foi a identificação de padrões. Sim. Né? No caso, eram derrames de petróleo, né, petróleo cru. Né? Então, se ao invés de ter sido petróleo, fosse algum derivado, como diesel, gasolina, isso também seria possível? Seria possível, mas não com tanta facilidade como foi como a gente tem o óleo cru. Então, a gente ia saber que era de um derivado, que era de um determinado grupo de composto ou de petróleo. Talvez a gente não tivesse identificado que era a Venezuela, né? Mas saberíamos que tipo, né, de petróleo ou de material seria esse. E aí, eu acho que ficaria mais difícil para a Polícia Federal, né? A gente não ia dar essa identificação que era a Venezuela, mas ia dar o tipo, né, o grupo de óleo que seria. Entendi, muito obrigado. Mais alguém? Aqui no chat tem mais agradecimentos aí da Rená, que foi estudante sua também lá na Universidade Federal da Bahia. Né? Vou botar aqui meu e-mail, porque quem quiser... Ótimo. Pronto. olivia@ufba.br. Então, tem um contato da professora Olívia. E, Georgiana, na semana que vem, vamos entrar em contato, a gente se fala para tentar identificar. Eu vou precisar da ajuda de Sara para a gente ver, né? São muitas amostras, para a gente tentar ver o que teria maior quantidade e fazer uma listagem aí para você. Perfeito, o que você conseguir para a gente fazer uma colaboração aí, seria ótimo. Perfeito. Muito obrigado, professora. À disposição sempre. Tá bom, um bom final de semana para você. Obrigada, Olívia, bom final de semana. Tchau, gente. Bom final de semana. Parabéns, Olívia, um abração a todos. Obrigada, aí. Tá certo. Vou sim. Tchau, garoto.